Entendimento das operações de explicar sem reformular e com reformular na linguagem, isto é, o próprio pensamento em duas configurações diferentes no trabalho de Maturana, usando o pensamento de Michel Foucault. Esta é a figura 2, diagrama ontológico, do capítulo Reflexões Epistemológicas do livro Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, ou ainda, com as ressalvas feitas, é a figura 2, o explicar e a experiência, do capítulo Linguagem, Emoções e Ética nos Afazeres Políticos, do livro Emoções e Linguagem na Educação e na Política, feita conforme o original de Maturana. Como e o que pensava Maturana 20 anos antes de fazer esta figura, dito por ele mesmo. Maturana fazia objeções sobre como ele via o fazer dos pesquisadores de inteligência artificial do MIT com seus modelos inspirados na biologia. O texto nos callouts acima está no livro De Máquinas e de Seres Vivos, Autopoiesia e a Organização do Vivo, no capítulo 20 anos depois, no tópico História, de Humberto Maturana Romezinho e Francisco José Garcia Varela. As objeções de Maturana ao fazer dos pesquisadores em inteligência artificial do MIT do final dos anos 50, que como construtores de modelos, diziam fazê-los inspirados na biologia. Maturana levantou questões que o levaram a desencadear seu trabalho de desenvolvimento da autopoiese, a organização do vivo. Havia sempre duas representações, A e B, ambas pré-existentes, isto é, a existência precede a distinção, conforme o pressuposto no lado esquerdo da figura. A primeira representação eram as aparências, ou a característica aparente que agrupa as coisas no pacote de coisas selecionado, e uma ordem arbitrária, selecionada arbitrariamente para cada operação de explicar sem reformular. Dizia Maturana, a mim parecia, ao escutá-los, ele está se referindo aos pesquisadores de inteligência artificial do MIT, em 58, 59, que o que eles faziam não era modelar ou imitar os fenômenos biológicos, senão imitar ou modelar a aparência destes. A configuração da representação é feita com uma busca na ordem arbitrária, com o caráter das aparências ou as propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, e a similitude estabelecida entre as aparências e uma das categorias da ordem arbitrária selecionada. Terminando o dizer de Maturana no callout acima, a mim parecia, ao escutá-los, que o que eles faziam não era modelar ou imitar os fenômenos biológicos, senão imitar ou modelar a aparência destes no âmbito de sua visão como observadores. A formulação da representação na presente operação de explicar sem reformular, tal como explicada no lado esquerdo, é feita pela composição da representação A, as aparências, ou propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, com a representação B, uma das categorias da ordem arbitrária, por similitude estabelecida com A, compondo assim a representação R. Formulada a representação R como uma composição das representações A e B,
É feita, então, a configuração de processo utilizando atividades, ações pertencentes à categoria da ordem arbitrária B, capazes de aplicar às coisas do pacote entradas as propriedades não originais e não constitutivas, aparências. O instanciamento da representação composta R no ambiente é feita pelo desencadeamento de processo após a sua configuração. E o evento I é o evento de início do instanciamento de R com a deflagração do processo de transformações. E o evento F é o evento de final de instanciamento da representação R e final do processo de transformações. Δt é o instanciamento, a diferença de tempo, o intervalo de tempo entre I e F. Essa configuração do pensamento que mostramos aí ao lado esquerdo da figura reflete perfeitamente bem as objeções feitas por Maturana a certos modelos de então e corresponde à estrutura input-output e à visão dos fenômenos como processamentos de informação. Prossegue Maturana descrevendo a visão que ele tinha bem no início de seu trabalho sobre como não deveria ser o modelo imitação do fenômeno biológico a ser construído, isto é, a representação feita para ele, declarando Maturana a necessidade da explicitação conceitual específica do operar. Dizia ele, não queria cair no erro que pensava cometerem os cientistas que trabalhavam em inteligência artificial no MIT. Evitar esse erro não era fácil, já que o discurso biológico daquela época era um discurso funcional propositivo e falava-se dos fenômenos biológicos como se eles ficassem de fato revelados ao falar da função que se lhes atribuía e como se a descrição dessa função especificasse os processos relacionais que lhe davam origem. Ele continua, eu pensava que não era adequado falar assim, nem mesmo metaforicamente, porque acreditava que essa maneira de falar ocultava conceitualmente o operar que dava origem ao fenômeno biológico que desejava compreender. Veja que, na visão inicial de Maturana, está presente e destacado o fenômeno biológico, com o operar vislumbrado pelo observador, o objeto da operação de explicar com reformular, que vai ser desenvolvida no lado direito da figura. E esse fenômeno biológico é justamente a empiricidade objeto dessa operação. Vejamos agora as propostas que Maturana fazia. O texto dos callouts está em De Máquinas e de Seres Vivos, Autopoese, a Organização do Vivo, capítulo 20 anos depois, tópico História, de autoria de Humberto Maturana Romenzin e Francisco José Garcia Varela. No pensamento inicial de Maturana, a operação de explicar com reformular é organizada em 2 blocos. Veja o que ele dizia. Para evitar esse ocultamento, comecei a diferenciar entre o que eu dizia como observador, segundo como eu via em meu espaço de distinções do ser vivo, do que eu dizia que acontecia com ele em seu operar ao estar já constituído como tal. Ele está descrevendo 2 blocos da operação de explicar com reformular, um bloco para o suporte ao operar, suporte na experiência ao operar,
necessário ao operar desse objeto, que vamos representar na área da explicação, do explicar, como um bloco amarelo. E um outro bloco para o operar, vislumbrado pelo operador, pelo observador, para a empiricidade objeto, mostrando isso na figura como um bloco vermelho. Isso era o que Maturana dizia. Vamos associar esses dois blocos nesse trabalho usando um termo utilizado por Foucault, chamando isso de lugar do nascimento do que é empírico, e o associamos ao espaço delimitado por esses dois blocos no âmbito de uma operação de explicar com reformular, onde efetivamente nasce a nova representação para a empiricidade objeto. E continua Maturana, com as propostas sobre como deveriam ser as imitações, modelações feitas para fenômeno biológico. Quer dizer, comecei a descrever os dois domínios nos quais se estabelece a existência de um ser vivo. Maturana agora está descrevendo na representação que resultará do explicar com reformular, tal como mostramos acima, dividido em dois blocos, no explicar, mas agora ele está falando da representação correspondente, o resultado dessa operação de explicar com reformular e como ela se organiza. Diz ele, um domínio para o operar na representação, vislumbrado para a empiricidade objeto, o perímetro vermelho, correspondente ao bloco no explicar, o bloco vermelho no explicar. E o domínio amarelo para o suporte ao operar na experiência, correspondente ao bloco amarelo no interior da explicação, do explicar. Depois de elencar essas suas propostas, um resumo do que pensava 20 anos antes, Maturana passa a descrever em seguida os caminhos pelos quais gostaria de trilhar e menciona dificuldades, dentre elas, encontrar a dinâmica operacional que fazia do ser vivo um ente autorreferido. Ele precisava de uma formulação construtiva.